Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Na aula passada, nós entendemos as profundas mudanças no processo de produção de mercadorias na Inglaterra, isso no século XVIII. Hoje, iremos conhecer o contexto que levou os ingleses ao pioneirismo na Revolução Industrial. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2 na página 166. Prontos? Bom, por que a Inglaterra saiu na frente? Essa é uma pergunta muito comum nas aulas de história. Na apostila 1, nós já estudamos alguns elementos da história da Inglaterra que beneficiaram os burgueses ingleses, né? Hoje, vamos relembrá-los. Primeiro ponto, o ouro do Brasil. O que o ouro do Brasil tem a ver com a Revolução Industrial, né, lá na Inglaterra? Bom, no início do século XVIII, vamos nos lembrar que Portugal assinou um tratado com a Inglaterra, em que se comprometeu a importar apenas manufaturas inglesas. Então, Portugal compraria exclusivamente dos ingleses. Para pagar esses produtos, toneladas de ouro brasileiro foram enviadas para a Inglaterra. Essa riqueza foi muito importante para financiar essa modernização das fábricas inglesas, ok? Segundo ponto, a difusão do puritanismo. Bom, a religião fundada pelo Henrique VIII não era o puritanismo, né? Era o anglicanismo. Porém, pessoal, o puritanismo era forte na Inglaterra, era uma religião muito forte. Ao contrário do catolicismo, que condenava a usura e o lucro, o puritanismo considerava o enriquecimento um sinal da graça divina. Quanto mais trabalhavam e expandiam seus negócios, mais os puritanos se sentiam escolhidos por Deus. Por isso, muitos burgueses aderiram a essa nova religião. Além da ética do trabalho, o puritanismo também defendia regras morais bem rígidas, né? A ostentação e os prazeres fúteis eram condenados por essa religião, o que contribuiu muito para a acumulação de capital entre os puritanos, ok? Então, eles tinham investido bastante, né? Eles tinham guardado para poder investir, né? Bom, outro ponto, medidas adotadas pela dinastia Tudor. Os reis absolutistas dessa dinastia, né, dos Tudor, eles centralizaram a administração, né, das diversas províncias inglesas, o que facilitou a comunicação e as trocas comerciais entre essas províncias. Eles também estimularam as atividades industriais e mercantis, investiram nos transportes marítimos, montando uma poderosa frota de embarcações. A fim de dominar os oceanos, eles investiram também na pirataria e na exploração colonial. Outro ponto a ser destacado, os cercamentos e mão de obra, né? Bom, o que é cercamento? Vamos pensar o seguinte, a partir do século XVI, os campos coletivos da Inglaterra, originalmente explorados pela população rural para agricultura de subsistência, ou seja, para próprio consumo, esses campos transformaram-se em propriedades privadas, voltadas para a criação de ovelhas. A lã produzida nessas propriedades serviu como matéria-prima para a indústria têxtil inglesa, para a indústria de tecidos. Só que, e os antigos moradores desses territórios? Os antigos moradores das terras cercadas, para a criação de ovelhas, por isso cercamentos, essas terras todas cercadas, esses antigos moradores foram expulsos para outras regiões. Os cercamentos, como ficaram conhecidos, levaram a população rural inglesa a migrar para as cidades. Para tentar reduzir os mendigos nas ruas, e o que eles chamavam de vadiagem,
dessa nova população que chegava aos montes, né, que migrava para a cidade, foram criadas leis chamadas leis sanguinárias. Pelo nome a gente já percebe que não era muito carinhosa essas leis. Bom, eram leis que puniam severamente as pessoas que não tinham uma ocupação, né, que não tinham um trabalho. Então, essas pessoas sem ocupação que eram vistas, surpreendidas nas ruas, eram punidas. Assim, os ex-camponeses se tornaram uma mão de obra farta, ou seja, tinha muito ex-camponês para trabalhar nas novas fábricas, né, novas indústrias. E além de tudo, como tem muito, está sobrando trabalhador, passou a ser uma mão de obra barata, né? Não precisava pagar muito para eles trabalharem. Então, os centros urbanos passaram a ser depósitos de trabalhadores em mão de obra barata, ok? Esses trabalhadores acabavam obrigados a aceitar qualquer forma de contratação. Eles não tinham opção, né? Era o que tinha. Se eles ficassem na rua, eles poderiam ser punidos. Outro ponto muito importante de destaque, né, porque a Inglaterra saiu na frente, foram as fontes de energia, né, e matéria-prima para as máquinas. A Inglaterra, né, ela tinha minas de carvão mineral, um carvão mineral que a queima dele aquecia a água das máquinas a vapor e também fundia metais nos fornos, tá? Havia também o ferro, que era uma matéria-prima muito importante para as máquinas industriais, ok? E por último, o industrialismo. O Estado absolutista inglês incentivou a produção industrial manufatureira. Essa medida, conhecida como industrialismo, beneficiou a burguesia, né? Diretamente a burguesia, que tinha na manufatura e no comércio as suas principais ocupações. Então não foi apenas um motivo, foram vários fatores que levaram os ingleses a saírem à frente, né? Então a Revolução Industrial começa na Inglaterra por esses motivos que nós discutimos agora. Antes de prosseguirmos com o conteúdo, eu peço que abram na página 168. Vamos resolver juntos a atividade 1. Leia o texto e responda as questões a seguir. A máquina a vapor, tornando possível o uso da energia em todos os artifícios mecânicos em quantidades maiores do que qualquer outra coisa conseguiria realizar no passado, foi a chave para tudo o que ocorreu em seguida, sob o nome de Revolução Industrial. A face do mundo mudou mais drasticamente e mais rapidamente do que em qualquer outra época desde a invenção da agricultura, cerca de 10 mil anos antes. Bom, como o texto justifica o uso da palavra revolução para descrever o que ocorreu na Inglaterra a partir do século XVIII? O autor, pessoal, comenta as mudanças drásticas que foram provocadas pela Revolução Industrial. De acordo com a sua afirmação, essas foram as maiores mudanças no mundo desde a Revolução Agrícola, né? Essa intensidade de mudanças justifica, então, o uso do termo revolução. São mudanças drásticas, tá? Por isso, este uso. Qual foi a importância da máquina a vapor nesse processo, né? Então, a letra B. Bom, a máquina a vapor, pessoal, representou um salto, né, de velocidade e regularidade na movimentação das máquinas. Graças a ela, maiores quantidades de produtos ou de matéria-prima, como fios de algodão e tecidos, podiam ser produzidas. Com o uso da tecnologia a vapor, o trem passou a transportar maiores quantidades de carga e maiores distâncias podiam ser percorridas em menor tempo. Então, sim, a máquina a vapor foi muito importante nesse processo. E C, por que a Inglaterra foi a pioneira no processo de industrialização? Nós já vimos agora há pouco, né? Foram vários motivos. Então, na letra C, vocês podem responder da seguinte maneira. A Inglaterra reunia
uma série de condições favoráveis naquele momento. O governo absolutista havia adotado ações econômicas que impulsionaram o crescimento do comércio e das manufaturas, bem como a acumulação de capitais. Também havia mão de obra disponível, né, desde que os camponeses foram expulsos pelos cercamentos dos campos. Os calvinistas, né, conhecidos na Inglaterra, como nós já vimos, como puritanos, tinham forte presença no reino, e essa religião apoiava os negócios e o lucro. Os mercados consumidores em outras regiões, como dei o exemplo de Portugal para vocês, e as colônias de Portugal, né, como o caso do Brasil, também contribuíram para as ações econômicas da Inglaterra, né? Então, todos esses fatores beneficiaram a Inglaterra a sair à frente. Bom, um novo cotidiano, desenvolvimento e brutalidade. Vamos entender melhor isso. O crescimento da produtividade, por causa da utilização das máquinas, aumentou a quantidade e a variedade de mercadorias. Logo, tornou essas mercadorias mais baratas. Esse processo permitiu a ampliação das possibilidades de consumo de bens e o conforto das pessoas que podiam comprá-los. Alguns trabalhos árduos, pesados, especialmente aqueles que envolviam o uso de muita força física, puderam ser substituídos por máquinas, né, que não eram atingidas pelo cansaço como é o ser humano. Bom, naquele momento, a revolução também começou em relação aos transportes. Então, sim, podemos falar de uma revolução nos transportes. Por exemplo, trens e embarcações passaram a ser movidas a vapor. E mais tarde, os carros passaram a atravessar grandes distâncias em menos tempo, né? Levando a outros lugares cada vez mais pessoas e também mercadorias, cargas. No entanto, pessoal, esses ganhos que nós comentamos, né, agora mesmo, mais uma vez foram, né, para beneficiar poucos grupos. Então, poucas pessoas se beneficiaram desses ganhos. A maioria da população inglesa, né, e posteriormente a população de outros países que se industrializaram. Tá? Foi um processo comum em países que passaram por industrialização. Então, a maior parte das populações sofreu um forte impacto no cotidiano do trabalho. Todas essas mudanças tecnológicas e as novas relações de trabalho que elas provocaram deram nome ao período que ficou conhecido como capitalismo industrial. Nós já vimos, né, outro período que ficou conhecido como capitalista. O período do mercantilismo, durante as grandes navegações nos séculos XV e XVI, é classificado pelos historiadores como capitalismo comercial. Essa forma de organização e de aplicação da doutrina mercantilista valorizava mais o comércio de mercadorias do que a sua produção. E a riqueza dos reinos era medida pelo acúmulo de metais, né, metais preciosos. Já nesse contexto de capitalismo industrial, as novas máquinas eram muito mais caras que os antigos instrumentos de produção, né, de produção manufatureira. Por isso, somente alguns, né, poucos burgueses tinham capital suficiente para comprar essas máquinas. Pessoal, só para reforçar, quando nós falamos de capital, nós estamos falando de bem econômico utilizado para produzir riqueza, né? Estamos falando de renda, ok? Então, é algo que ajuda a gerar renda, ok? Produzir riqueza. Bom, como a população passou a ser afetada, né, amplamente por essas mudanças, temos que pensar que, por exemplo, a produção passou a ser feita em larga escala, né? Assim, os capitalistas podiam vender seus produtos a preços menores, né, do que o cobrado pelos artesãos. Nisso, essa parte da população foi à falência. Então, podemos afirmar que os artesãos foram à falência devido ao desenvolvimento dessas indústrias, né, que vendiam produtos com maior variedade,
né, do que o artesão produzia e com um preço mais baixo, uma concorrência desleal, né? Então, esses antigos artesãos passaram a trabalhar, né, foram forçados a trabalhar nessas manufaturas e fábricas, eles não tinham outra alternativa. Dessa forma, pessoal, após a Revolução Industrial, as pessoas envolvidas na produção de mercadorias se dividiram em dois grandes grupos. De um lado estavam os donos de máquinas e das fábricas, os capitalistas. De outro, as pessoas que trabalhavam em suas fábricas sob suas ordens, ou seja, os operários ou proletários. Quando a gente fala de operário, pensamos em pessoas que produzem um trabalho, que exercem um trabalho, uma ocupação. Proletário, pessoas que vivem da remuneração do trabalho, né? Quando nós colocamos lado a lado capitalistas e proletários, nós temos interesses antagônicos, ou seja, diferentes. Esses dois grupos, então, passaram a se enfrentar continuamente, como veremos, né, ao longo da próxima aula. Mas são diferentes formas de enfrentamento, eles têm diferentes formas de pensar e de ver o mundo, né? Estão em grupos opostos, né? Pensamentos antagônicos. Assim, pessoal, assim como o capitalismo, teve início a luta política entre esses grupos, tá? Que atravessaria os séculos XIX, século XX e século XXI. Essa caricatura, né, na primeira imagem aqui, ela ironiza, né? É uma caricatura do início do século XX, que ironiza a relação entre trabalhadores e burgueses capitalistas, né? Então, o burguês pesado, né, sendo carregado por vários trabalhadores, né? Então, é uma ironia a situação que os trabalhadores viviam, ok? Uma situação de trabalho pesado, enquanto o capitalista tinha uma vida mais confortável. A outra imagem, vemos uma escultura construída em 1956, na cidade inglesa de Birmingham. Então, essa cidade homenageou os garotos de ouro, que são os industriais Boulton, Watt e Murdoch. Ela mostra, então, como a memória da Revolução Industrial dá muito mais importância aos capitalistas do que aos operários, ok? Estes três foram inventores, os inventos deles avançaram a tecnologia das indústrias, certo? Então nós temos aí uma memória nacional que resgata aí personagens dos capitalistas, né? Dos grupos da burguesia, certo? Enquanto os operários, que eram a grande maioria e que trabalhavam e produziam, acabaram esquecidos, né? Deixados de lado. Bom, pessoal, na aula de hoje nós conhecemos o contexto que levou os ingleses ao pioneirismo na Revolução Industrial. Também começamos a conhecer o cotidiano dos trabalhadores ingleses nos séculos XVIII e XIX, assunto que continuaremos na próxima aula, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até semana que vem.